a palavra aqui aos nossos jovens, nossos adolescentes. Primeira de João, capítulo 2, versos 12 a 17. Estamos juntos? Com esse amém, gente, fraco desse jeito, eu acho que ninguém achou. Não confunda o Evangelho de João com 1 de João. Obrigado, Ricardo. Estamos juntos agora? Que bom, melhorou. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos ou a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai Celeste, que bom estarmos aqui nesta noite, podermos louvar o Teu nome, podermos engrandecer ao Senhor. Só Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pedimos, Deus, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades espirituais. Só Tu sabes perfeitamente aquilo que se passa nos nossos corações. Então, que Tu venhas, ó Deus, nesta noite, ministrar aquilo que nós precisamos receber de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Minha gente querida, temos aqui uma palavra do Senhor direcionada ou relacionada a três grupos distintos. Os filhos, ou os filhinhos, os jovens e os pais. Algumas pessoas traduzem ou interpretam esses três grupos como sendo níveis diferentes de maturidade cristã. Então, os filhos seriam aqueles que nasceram e ainda não geraram novos filhos. Os jovens são aqueles que já amadureceram um pouco, já cresceram um pouco mais, e os pais seriam aqueles que já geraram novos filhos na fé. Nós podemos interpretar dessa forma, é uma possibilidade, e certamente vale a pena a gente pensar em que estágio da vida cristã nós estamos, em que nível de maturidade cristã nós estamos. Somos aqueles que acabaram de nascer ou aqueles que nasceram e se colocam ainda na condição de quem acabou de nascer, embora os anos já tenham passado, né? Muitas vezes a gente vive a vida cristã como uma mera repetição de anos, né? Na escola a gente tem a possibilidade de passar para um outro ano, né? Uma outra série, no ano seguinte, ou podemos também ficar repetindo as séries ano a ano, né? Vamos nos tornando catedráticos, né? Numa determinada série. Isso é possível? É possível. Tá? Mas na vida cristã, muitas vezes também nós repetimos o ano. Cada ano que se passa é o mesmo ano, porque a gente não cresce. A gente não amadurece e a gente não progride no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com o Senhor. Então, os dias passam, os anos passam e nós continuamos os mesmos. E é triste, de repente, a gente chegar a uma idade
madura, que deveria ser, em que as pessoas poderiam colher de nós frutos maduros, mas às vezes continuam colhendo de nós frutos verdes. Porque não amadurecemos. Não amadurecemos. Eu queria pensar nesta noite os jovens como jovens de fato, né? Alguns dizem que jovens são aqueles que estão entre 18 e 35 anos. Aqui na igreja nós temos também os nossos adolescentes, que começam aos 12 anos, vão até os 17, emendam com os jovens. Então vamos pensar hoje no dia do adolescente batista, também primeiro mês, ou primeiro domingo do mês da juventude, nessa realidade que temos aqui, ou nesses conselhos que temos aqui para a nossa juventude, e para os nossos jovens, e para todos nós, obviamente. De qualquer forma, então, vivemos uma época tremendamente desafiadora para a nossa juventude. Extremamente desafiadora. Drogas, promiscuidade sexual, homossexualismo, crise existencial, suicídio, valores, princípios, uma série de problemas, uma série de dificuldades, extremamente, muitas questões emocionais, baixa autoestima, dificuldades muitas vezes dentro de casa, e essas coisas normalmente começam dentro da casa mesmo, dentro da família. Como vencer todos esses desafios? O mundo precisa de jovens e adolescentes que, primeiramente, se fortaleçam no Senhor, ou se fortalecem no Senhor. João diz: vocês são fortes e já venceram o maligno. Vocês são fortes e já venceram o maligno. O mundo precisa de jovens que buscam se fortalecer no Senhor, que procuram se fortalecer no Senhor. Se fortalecem porque, primeiramente, sabem com quem estão lutando. Sabem com quem estão lutando. Efésios 6, de 10 a 13, nós temos a palavra do apóstolo Paulo que nos diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas feitas de carne e osso como eu e você, mas sim contra principados e potestades, contra autoridades e poderes no mundo das trevas, contra forças espirituais. O nosso adversário sempre estará lutando para desviar a nossa juventude do foco de Deus, para que essa fase do vigor físico passe de forma inútil aos propósitos de Deus. Inútil aos propósitos do Senhor. Inútil. Infelizmente, algumas coisas na vida nós só percebemos e só damos valor quando perdemos. Não é assim? É assim. É mais ou menos naquele jargão: eu era feliz e não sabia. Né? Muitas vezes a pessoa só vai dar valor ao casamento depois que perde. Só vai dar valor à família depois que perde. Só vai dar valor aos pais depois que perdem. Depois que perde. Só vai dar valor ao filho depois que perde. Né? Então, muitas coisas na vida a gente só dá valor depois que a gente perde. E nós precisamos perceber que a juventude é uma fase e que ela passa, e um dia você terá perdido a sua juventude. Você não a terá mais. Isso significa que você não terá mais as mesmas condições físicas que você tinha antes.
E, de repente, você vai começar a envelhecer e vai perceber que você já não tem mais aquele pique todo que você tinha. Eu fico olhando para os meus filhos com 24 e 19 anos, eu fico me lembrando do tempo que eu tinha essa idade. E do vigor que eu tinha naquela época. Que já não tenho mais aos 50 anos de idade. É assim que a vida passa. E o nosso adversário vai trabalhar o tempo todo para que essa fase passe sem que você faça algo útil para Deus. Vai trabalhar para que você jogue a sua juventude que você poderia gastar vivendo intensamente os propósitos de Deus. Ele vai trabalhar de uma maneira que você jogue essa fase da sua vida na lata do lixo, como nós vimos hoje pela manhã, a história do filho pródigo. O jovem que se fortalece é aquele que sabe com quem está lutando. Há um adversário. Há um adversário fora de nós e há um adversário dentro de nós. O adversário dentro de nós é a nossa natureza humana, é a nossa natureza carnal, pecaminosa, que William Barclay diz que abre a porta para o inimigo que está do lado de fora. Nós temos um inimigo interno que abre a porta para o inimigo que está do lado de fora. A nossa natureza carnal, muitas vezes, vai abrir a porta para o nosso adversário entrar e fazer estragos terríveis na nossa vida. E justamente por conta disso, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele começa dizendo aqui, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo são armadilhas que o diabo prepara para cada um de nós cairmos. Estratégias planejadas lá no inferno para destruir a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer ser humano. Coroa da criação de Deus. Coroa da criação de Deus. Porque o inferno sabe que algo que causa tremenda tristeza, tremenda angústia ao coração de Deus é ver a humanidade caída, destruída por conta do pecado. Então, tudo que certamente o nosso adversário puder fazer para estragar a nossa vida, estragar uma fase da nossa vida, tão linda como a juventude, por exemplo, certamente vai procurar fazer. Em segundo lugar, o mundo precisa de jovens que se fortalecem porque reconhecem as suas fraquezas. Reconhecem as suas fraquezas. O que diz 2 Coríntios 12, de 9 a 10? Você pode ler ali comigo? Vamos ler juntos? Mas ele me disse... Vamos lá? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nós só temos condições de nos fortalecer quando reconhecemos as nossas fraquezas. O jovem, o cristão, o discípulo forte é aquele que reconhece as suas fraquezas, encara as suas fraquezas, enfrenta as suas fraquezas na dependência de Deus, na graça de Deus. Não é aquele que nega as suas fraquezas. Não é aquele que nega que tem problema. Mas é aquele que confia na graça de Deus para superar os seus problemas. Deus disse a Paulo, Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça é suficiente para você, para ajudar você a enfrentar todos os seus problemas. Ele está falando aqui de um espinho na carne, de um problema que o afugentava, que o angustiava, que o entristecia. E Deus vai dizer, Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa para enfrentar esse problema. A minha graça é tudo o que você precisa para enfrentar essa situação. O fortalecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa comunhão com Deus, tudo isso vem justamente com o reconhecimento da nossa fraqueza, das nossas limitações.
Tiago capítulo 4, versos 6 a 10, está ali na tela também, você pode ler para mim? Mas ele... Aproximem-se de Deus. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus nos concede graça quando nos humilhamos. Deus nos concede graças para vencer as nossas fraquezas quando nos quebrantamos diante dEle. Quando reconhecemos as nossas fraquezas e nos humilhamos diante do Senhor, certamente Ele nos dá melhores condições de vencer essas fraquezas e nos fortalecer. Jovens que se fortalecem porque dependem de Deus, dependem do Senhor. 1 Coríntios 10, verso 12 diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Uma versão antiga diz: aquele que cuida estar em pé, tome cuidado para não cair. Se você acha que andar em pé não causa nenhuma dificuldade a você, amém. Mas se você acha que tem o risco de cair, eu queria lembrar você que o mais seguro é não andar de pé. Mais seguro é andar de joelhos. Quem anda de joelhos tem pouquíssima probabilidade de cair. Quem anda de joelhos tem pouca probabilidade de cair. As chances de cair reduzem a quase zero. Porque está de joelhos. Tem onde se apoiar. Tem onde se apoiar. Eu e você precisamos andar de joelhos. Na dependência de Deus. O nosso fortalecimento no Senhor vem na medida em que nós andamos de joelhos, em que nós dependemos de Deus, em que nós confiamos na graça de Deus. O mundo precisa de jovens fortes, fortes que se fortalecem em Deus, que se fortalecem no Senhor, na dependência do Senhor, reconhecendo suas fraquezas, reconhecendo o seu adversário, sabem com quem está lutando. Estamos lutando contra um adversário interno e um adversário externo. O inimigo está fazendo tudo o que for possível para impedir que você gaste a sua vida com Deus, para impedir que você gaste a sua vida do jeito que Deus quer, do jeito que Deus deseja. Em segundo lugar, o mundo de hoje precisa de jovens e adolescentes que permanecem na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus permanece em vocês. Vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vocês. Amados, não há como vencer o mundo sem estar comprometido com a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito, é com ela que vencemos o pecado. Ela é alimento que nos fortalece e nutre a nossa alma, nutre a nossa comunhão com Deus para que sejamos preparados para a batalha. A palavra de Deus permanece em vós. Até que ponto a palavra de Deus tem permanecido no seu coração? Até que ponto essa palavra tem sido de fato o seu alimento, jovem? Você não vai vencer os desafios deste tempo sem estar comprometido, alimentado permanentemente nesta palavra. Até que ponto a palavra de Deus tem permanecido no seu coração, na sua mente? Até que ponto aquilo que você lê em casa, estuda na igreja, tem sido praticado no seu dia a dia? A palavra de Deus permanece em nós, não apenas quando lemos e nela meditamos, mas quando praticamos. Quando praticamos. Meu professor de língua portuguesa no seminário, ele dizia o seguinte: por que a gente tem que estar sempre estudando língua portuguesa? Porque a gente não usa. Não, pastor, eu falo português.
Mas, via de regra, todos nós falamos português de uma forma errada. Aí, quando a gente precisa escrever, redação do Enem que o diga. Misericórdia. Misericórdia. Né? Misericórdia. Uma dica aqui para os pais, né? Eu corrigia meus filhos desde criança. Eles não sabiam por quê, mas vocês falam errado, sem saber por quê, então vão falar certo, sem saber por quê, não tem problema. Depois vocês vão entender por que estão falando. Desse jeito. Então, desde criança, com 2 anos de idade, vão conjugar o verbo direito. Vamos usar a concordância nominal, verbal, verbo nominal, tudo direitinho. Tem que ser assim, porque senão a gente vai alimentando a nossa cabeça, né, a nossa mente falando errado, e depois a gente não consegue falar corretamente. A gente aprende até a teoria, mas a gente não usa. A gente não usa. A gente não usa. Me lembro quando eu tive que aprender imperativo. Imperativo é um negócio chato pra caramba, não é verdade? É muito chato. É muito chato. Imperativo, modo imperativo. Aí aprendi a regra e tal. Meu professor, graças a Deus, me passou um monte de exercícios. Ele me ensinou a regra. Agora você vai fazer os exercícios para aplicar, para você colocar na sua cabeça. Tá, joia? Agora você vai usar isso na sua fala. Se a gente não treinar na fala, a gente esquece. A palavra de Deus permanece em nós quando a gente lê, quando a gente aprende a teoria, mas quando a gente pratica. Quando a gente pratica, a gente assimila melhor, a gente guarda melhor. Por que ninguém precisa dizer para você que 2 mais 2 são 4? Por quê? Porque você já teve que aplicar muitas vezes na sua vida. Não é assim? Quando a gente pratica, a gente assimila. Quando a gente pratica, a gente guarda melhor. Então a palavra de Deus permanece em nós e nos fortalece e nos sustenta no meio da nossa geração, justamente quando nós praticamos. Praticamos. E você precisa praticar a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, em todas as situações da sua vida. Lá na sua escola, lá no meio da sua turma de amigos, aqueles amigos que começam a rir de você, zombar de você, porque você não faz aquilo que eles fazem, porque você diz não para coisas que eles dizem sim, porque você despreza aquilo que eles valorizam. Essa palavra que vai sustentar você nesses momentos mais difíceis. A melhor maneira de se aprender alguma coisa é praticando. Aquilo que você pratica, jamais esquece. Aquilo que você pratica, jamais esquece. Jamais esquece. Depois que comecei a estudar o modo imperativo e praticar o modo imperativo, especialmente nas nossas orações, nós usamos muito o modo imperativo, não é verdade? Na forma de falar com Deus, tá? E muitas vezes a gente se embaralha, não é verdade? Muitas vezes a gente se embaralha. Tá? Então, depois que a gente começa a treinar, praticar, a gente assimila melhor. O N. Cordeiro, ele fala sobre um famoso pianista polonês que viveu na primeira metade do século XX, primeira metade do século passado. Esse autor diz o seguinte: quando você deixa de fazer as suas devocionais um dia você percebe. Quando deixa de fazê-las por 2 dias, a sua família percebe. Quando deixa de fazê-las 3 dias, o mundo inteiro percebe. Quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de ter tempo a sós com Deus, um dia você percebe. Quando você deixa 2 dias seguidos, a sua família percebe. Mas quando você deixa 3 dias, o mundo inteiro percebe. O mundo inteiro percebe. Quando você e eu pulamos nossas escalas, começamos rapidamente a confiar no conhecimento, na sabedoria do mundo. Podemos não perceber, mas isso é quase inevitável.
Além disso, nós nos tornamos espiritualmente fracos, ficamos sem alimento por vários dias. O que começamos a sentir? Ficamos irritados, com dor de cabeça e estranhamente tensos. A fome nos faz tomar decisões caóticas, nossas ações são desequilibradas, nossa motivação é enviesada. Negligenciar alimento para o seu espírito e ignorar a fome de sua alma causa fraqueza espiritual. Isso resulta em decisões desesperadas e em pensamentos ruins. A alma faminta e um coração esfomeado lança você em uma festa de autoridade. O ambiente, um grande armazém de lixo emocional. Praticar nossas escalas regular e consistentemente nos encorajará a escalar a montanha de lixo e a trocar nossas roupas mal cheirosas por uma fragrante sabedoria, a qual nos guiará para longe das armadilhas escorregadias em que fomos pegos muitas vezes. O mundo de hoje precisa de jovens que amem a palavra de Deus. Jovens que permanecem na palavra do Senhor. Têm o seu tempo diário com Deus, praticam aquilo que aprendem na presença do Senhor e buscam viver essa realidade no seu dia a dia. Lembre-se, quando você deixa de fazer a sua devocional um dia, você percebe. Quando você deixa de fazer 2 dias, a sua família percebe. E quando você deixa de fazer 3 dias, o mundo inteiro percebe. Todos que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, vão perceber que o nível caiu. O nível das suas palavras caiu, o nível das suas emoções caiu, caiu tudo. Vamos levantar o nível, permanecendo na palavra do Senhor. Terceiro lugar, o mundo precisa de jovens e adolescentes que amam a Deus mais do que o mundo. Amam a Deus mais do que o mundo. Volte comigo lá o texto. Você está em 1 de João ainda? Capítulo 2, versos 15 a 17. A palavra de Deus nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. O mundo precisa de jovens e adolescentes que amam a Deus mais do que qualquer coisa. É impossível amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Jesus afirmou no seu Sermão do Monte, você pode ler ali comigo, todos juntos? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois e desprezará o outro. Não conseguiremos viver a vida cristã sem amarmos a Cristo sobre todas as coisas. O mundo precisa de jovens que amam a Deus a ponto de se comprometer com Ele, a ponto de assumir um compromisso de vida com Ele. Enquanto você ainda é jovem, lembre-se de estabelecer um compromisso sincero com Deus. Ele é o Deus que vê você por dentro e por fora. Ele é o Deus que conhece você dentro e fora da igreja. Ele é o Deus que conhece os seus sentimentos e os seus pensamentos mais íntimos, mais reservados. Eu fico me lembrando de José, filho de Jacó. Muitas vezes as pessoas afirmam, e em alguns momentos a gente vê isso de uma forma muito clara, que o homem é produto do seu ambiente. Pode ser. Mas se o homem é produto do seu ambiente, o que a gente pode dizer a respeito de José? José é uma exceção. Bendita exceção. Porque José estava longe do pai. Ele não tinha pai por perto, não tinha mãe por perto. A mãe já tinha morrido. Ele era órfão de mãe. Perdeu a sua família.
Os seus irmãos o venderam. Ele podia ter alimentado um ódio, um ressentimento no seu coração por anos e anos a fio. E quando a mulher do seu senhor se ofereceu para deitar-se com ele, ele disse: como poderia eu fazer algo contra Deus? Ele sabia que a sua vida estava perante Deus, porque da presença de Deus nós não saímos nunca. Jamais. E Ele sabe exatamente aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Então, o que faz diferença na nossa vida é o compromisso com Deus, mas esse compromisso precisa ser um compromisso de amor. Compromisso conjugal só pode ser sustentado na base do amor. Senão vira um fardo difícil de ser carregado. O que leva duas pessoas a se comprometerem com os laços do casamento, com a aliança do casamento, é o amor. O que nos leva a ter um compromisso de vida com Deus é o nosso amor por Ele. É o compromisso com Deus que nos faz ser um só em todos os ambientes. Deus conhece as nossas atitudes, os nossos pensamentos mais secretos. Enquanto você ainda é jovem, lembre-se de colocar Deus como prioridade maior da sua vida. Ele não merece ocupar outro lugar na sua vida que não seja o primeiro. Ele não morreu e não ressuscitou para ser o segundo na sua vida. Ele morreu e ressuscitou para ser o primeiro, para ter primazia, para ter prioridade. Para ter prioridade. Ele não merece ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Ele merece sim ser o primeiro. Por tudo que Ele fez por você e por mim, Ele merece ser o primeiro. Eu e você podemos fazer inúmeras coisas para Deus. Inúmeras coisas para Deus. Mas nada será comparado àquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Jesus fez na cruz, no nosso lugar. O mundo precisa de jovens que amam a Deus a ponto de se comprometer com Ele. O mundo precisa de jovens que amam a ponto de renunciar ao pecado e abrir mão de qualquer coisa que entristeça o coração de Deus, o seu coração. A palavra aqui é ágape, que indica amor sacrificial. Amar a ponto de sacrificar-se. Amar a ponto de sacrificar-se. Há pouco tempo atrás, saiu um filme interessante, que eu não sei se você gosta muito de tiro, de ver tiro, cenas com tiro, né? Filme de tiro, mas esse é um bom filme para quem gosta de ver muito tiro, né? Que é o Invasão a Londres. Né? Depois de Invasão à Casa Branca, agora Invasão a Londres. Né? Uma pedreira. Né? Pra você... Haja tiro, haja munição, né, Daniel? E aí, né? Há uma cena, os meninos estavam vendo aí esses dias, revendo esse filme, nós vimos no cinema, eles estavam vendo no Netflix esses dias, e aí eu contei para minha irmã, aí eu pedi, voltem essa cena aí, para eu contar aqui para a Meire. Aí mostrei para a Meire aquela cena. Eles estão fugindo de um bando de terroristas em Londres, tá? Não vou contar o filme todo, mas só essa cena, tá? Só essa cena. Estavam fugindo de um presidente dos Estados Unidos, juntamente com seus guarda-costas, estavam fugindo de um bando de terroristas, e eles conseguem, então, chegar a um lugar onde estavam os helicópteros, que os levariam até a base aérea onde estava o avião presidencial, para eles fugirem de Londres, porque Londres estava incendiando. Bem, o presidente americano entra em um helicóptero e outros 2 helicópteros também levantam voo para escoltar o helicóptero onde estava o presidente. E eles estão voando tranquilamente, daqui a pouco passa um míssil assim do lado deles. Que eles descobrem um cara em cima do
a cobertura de um edifício que estava lançando contra eles, e aqueles mísseis que vão atrás do alvo até atingir. E consegue derrubar o primeiro helicóptero. Depois, né, o segundo consegue utilizar um recurso tecnológico para despistar aquele míssil. E o avião presidencial também utiliza o mesmo recurso, só que os caras tinham mais munição. E soltam mais um míssil para atingir o avião presidencial. Só que não tinha mais como eles se protegerem. O que aconteceu? Prepare-se para o sacrifício. Essa frase ficou na minha cabeça, gente. Prepare-se para o sacrifício. Helicóptero tal, prepare-se para o sacrifício. E aquele helicóptero simplesmente ficou parado para receber o míssil, para salvar o helicóptero onde estava o presidente. Não há compromisso que não exija de nós sacrifício. Sacrifício. Esse sacrifício foi o que Jesus fez para nos salvar. Só que nós, muitas vezes, somos chamados a sacrificar o nosso eu, a sacrificar os nossos projetos pessoais, a sacrificar a nós mesmos, em detrimento dele, e a gente não faz nada. E isso é verdade que muitas pessoas hoje estão dando a vida por conta de outras. Os guarda-costas de um presidente do Brasil que seja, certamente eles têm a responsabilidade de dar a sua vida em detrimento do seu presidente. Mas nós não podemos dar a nossa vida por Jesus, por aquele que nos salvou. Só vamos conseguir fazer isso por amor. A palavra aqui é agape, que indica amor sacrificial. Amor que envolve renúncia. Renúncia ao pecado, abandono do pecado. Deixarmos qualquer coisa por amor a Jesus. Não amem. A palavra de Deus nos diz, não amem. Próximo slide, por favor. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, vive para sempre. Vive para sempre. Paulo fala, ou João fala, melhor dizendo, sobre a cobiça da carne, isso é, os maus desejos da natureza humana, desejo carnal que pertence ao mundo e leva os homens a ansiarem pelas coisas do mundo. Eclesiastes 11, verso 9, você pode ler ali comigo, vamos ler todos juntos. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz, faça, mas Deus, seja feliz e faça tudo o que você quiser, mas lembre-se que Deus o julgará. Lembre-se que você terá que dar contas de tudo aquilo que você fizer. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Isto é, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Muitas vezes a nossa vida é movida por isso. Mas Jesus nos ensina o seguinte, em Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? A sociedade de hoje vive em função daquilo que vê.
Temos ainda a soberba da vida, ou seja, o orgulho pelas coisas da vida. O soberbo é o ostentador. Soberba aqui é a presunção insensata de alguém que confia em si mesmo, em seus próprios recursos e desdenha do poder de Deus e acha que pode viver sem depender do poder de Deus. Lembre-se, o mundo passa e com ele a sua cobiça. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, jovem, próximo slide, por favor. Por isso, fortaleça-se no Senhor. Vamos lá. Aqui sim. Fortaleça-se no Senhor. Permaneça na palavra do Senhor. Ame ao mundo mais do que tudo neste mundo. E aproveite a sua juventude, vivendo dentro dos propósitos de Deus. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus precisa de jovens. O mundo precisa de jovens adolescentes. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Você está disposto a fortalecer-se na palavra do Senhor, permanecer nessa palavra, amar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, a ponto de renunciar, a ponto de sacrificar o seu eu, as suas vontades pessoais, a ter esse Deus maravilhoso como primazia na sua vida,